2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? Pode tomar o seu lugar. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, Pai. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz através da Tua santa palavra. Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui no nosso meio. Que o Senhor venha influenciar, Senhor, totalmente a ministração desta palavra. Conduz, Senhor, os nossos corações à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, com essa palavra sobre corações de uma forma personalizada essa noite, pois cada um de nós tem uma necessidade, Senhor, cada um de nós tem algo, Senhor, que precisa ser renovado, precisa ser curado ou precisa de instrução. Que o Senhor venha com graça sobre nós essa noite, Espírito Santo, que nada venha roubar, Senhor, a semente da boa palavra que será lançada esta noite, e que o Senhor venha então sobre nós com a Tua graça, com o Teu poder, com revelação, com cura, com renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o bom soldado de Cristo. Amém? Na terça-feira a Josi ministrou sobre sermos escudeiros, né, uns dos outros. E um escudeiro nada mais é também do que um soldado. Amém? Nós todos que estamos em Cristo, nós somos soldados de Cristo. Essa consciência, ela é importante para a igreja do Senhor, porque se nós sabemos que nós somos soldados, se nós sabemos que nós estamos lutando numa milícia, nós então nos preparamos melhor para a batalha. Amém? A nossa batalha, ela não é uma batalha física, ela é uma batalha espiritual. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as características de um bom soldado. As características do bom soldado de Cristo. Nós vamos ver 5 características, e isso vai te manter vivo na batalha. Amém? Alguns talvez já conheçam, mas é bom relembrar. Nós vivemos lutas constantes, somos peregrinos nessa terra, mas enquanto peregrinos nós lutamos, e é sempre bom lembrar-nos do que o Espírito Santo nos diz na sua palavra, pois isso nos dá vida, nos traz renovo, nos traz novo ânimo também, nos endireita o caminho, a visão, isso nos faz permanecer. Amém, queridos? A primeira característica do bom soldado de Cristo é conhecer seu inimigo. Na última ministração que eu fiz, nós falamos a respeito de permanecer diante das dificuldades, amém? E nós aprendemos ali a respeito de 2 inimigos. Falamos ali que um deles é o próprio eu e o outro inimigo é o diabo. Amém? Todo soldado consciente, valoroso, ele conhece o seu inimigo. Nenhum soldado vai para a batalha sem conhecer o seu inimigo, e o nosso maior inimigo é o diabo. Ele é descrito na Bíblia de diversas maneiras. Abre a tua Bíblia em Mateus 13, 39. Mateus 13, 39, a palavra do Senhor vai dizer assim: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então aqui o diabo, ele é descrito como o inimigo que semeia o joio. Jesus estava anterior a este versículo contando uma parábola. Essa parábola, ela trazia uma questão relativa ao final dos tempos, né? E Satanás ali é descrito como o inimigo que semeia o joio.
Ele é o inimigo que semeia o joio dentro da igreja, ele é o inimigo que semeia o joio muitas vezes em corações, ele semeia o joio muitas vezes através da boca de outras pessoas que tentam semear joio nas nossas vidas. Então ele é conhecido como aquele que semeia o joio. A segunda descrição do diabo está em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo descreve o diabo como o Deus deste século. Ele não é o Deus todo-poderoso, amém? Mas este século, esta geração, está sob o domínio do diabo. Então, nós temos que considerar isso, amados. O diabo, ele controla este século, ele controla a política, ele controla todas as coisas que acontecem no mundo. Ele é o Deus desse século, ele tem cegado pessoas para que não conheçam a Cristo, e a sua atuação, ela está no mundo, e muitas vezes o diabo, ele tem atuado também dentro da igreja, para que muitos não consigam mais reconhecer e discernir o certo do errado. Como Deus desse sistema de coisas, ele vai fazer de tudo para desviar aqueles que andam pelo caminho. E ele vai fazer de tudo para que aqueles que não conhecem a Cristo continuem sem conhecer a Cristo. A terceira forma que ele é chamado na palavra está em 1 Pedro 5:8. Nós falamos desse versículo na última ministração. O apóstolo Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, amém? Aqui Pedro vai dizer que o diabo, ele é nosso adversário. Então, queridos, o bom soldado de Cristo, a primeira coisa que ele tem que saber é a respeito do seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Porque se você não conhece o seu inimigo, se você não sabe do que ele é capaz, então você facilmente é destruído numa guerra. Então, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, do que ele é capaz, o que ele tem feito, quais são as suas estratégias, quais são as suas artimanhas. Ele é nosso adversário, amém? O apóstolo, ele falava muitas vezes, o apóstolo Rogério, que o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Quem lembra disso? E ele continua não brincando de ser diabo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele odeia você. O diabo, ele quer destruir você. Ele quer te levar para o inferno junto com ele. E nós não podemos esquecer dessas coisas. O diabo, ele vai tentar te destruir usando as suas próprias fraquezas de caráter. Lembram que na última ministração nós falamos muito a respeito do eu, de como vencer esse adversário, que dentro desta luta entre o eu, o nosso caráter, ele vai sendo também aperfeiçoado, o nosso caráter nos atrapalha. Então, enquanto esse processo de aperfeiçoamento do teu caráter, ele vai se desenrolando, Satanás, ele vai buscar trabalhar nas tuas fraquezas de caráter. Outro ponto, ele vai tentar te destruir usando a boca e a atitude de outros para semear joio na sua vida e no seu coração. Ele é aquele que semeia o joio. Ele é aquele que semeia contenda entre irmãos. Ele é aquele que vai usar a boca daquele desavisado, aquele que não está vigiando na palavra, para falar coisas que de repente vão trazer mágoas, trazer problemas, trazer tristeza. Então, nós não podemos desconsiderar esse tipo de trabalhar do diabo e temos que ficar atentos e vigilantes. Outra coisa, como Deus desse sistema de coisas, desse século, ele vai usar tudo que está debaixo do seu senhorio como um arsenal para te atacar e para te corromper. Ele vai usar as armas que ele tem. Ele vai usar a televisão, ele vai usar a internet, ele vai usar as mídias, ele vai usar a política, ele vai usar tudo o que está sobre o senhorio dele para tentar te atacar, para tentar te corromper.
Nós, como cristãos, temos que ter discernimento de como viver nesse mundo, amém, queridos? Porque se nós sabemos que o mundo jaz no poder do maligno, pensa assim, o diabo, ele planeja como levar esse mundo à destruição. O diabo planeja formas de tornar as pessoas distraídas. O diabo planeja formas de tirar as pessoas da presença de Deus, aquelas que estão na presença de Deus. Veja que há 2000 anos atrás não existia televisão, não existia internet, não existia telefone, não existia Wi-Fi, não existiam nada dessas coisas. Essas coisas por si só são ruins? Elas não são ruins. Mas nós vemos que no século que nós vivemos, existem pessoas que sofrem com doenças como a nonofobia, se eu não me engano é o nome da palavra. Pessoas que vivem sozinhas, isoladas, virtualmente num celular. Isso hoje é estudado por pesquisadores, por médicos, e tem pessoas que ficam absolutamente viciadas em celular, elas vivem sozinhas, isoladas, elas se desconectam do mundo, elas são viciadas. E é interessante porque quando você fala a respeito de vício de celular, se a gente perguntar friamente, você é viciado em celular, talvez você diga não. Mas algumas coisas, se nós sondarmos, é bom que nós façamos isso para ver se de fato nós estamos ou não tão atrelados assim à tecnologia desse mundo. Será que você consegue acordar e ficar sem o seu celular durante uma manhã inteira? Será que você consegue acordar sem que a primeira coisa que você faça é pegar no celular e ver se tem mensagem no WhatsApp? Quando nós fazemos essas simples perguntas, parecem coisas tão bobas, mas veja como a tecnologia, ela pode nos roubar da presença de Deus, das coisas de Deus. Eu lembro que teve uma vez, uma época, eu falando com meu esposo, né, ele ficava naquela coisa de WhatsApp, preocupado com as mensagens, né? E nessa época eu trabalhava ainda, eu falava para ele, vamos combinar uma coisa? Quando eu chegar do trabalho, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem nada, porque a gente não consegue conversar. Hoje as famílias têm dificuldade em conversar, pais e filhos, ou estar numa mesa sem que o celular não atrapalhe os diálogos, os relacionamentos e as conversas. O celular, ele pode ser usado para um fim bom, mas pode ser usado também para um fim desonroso. Então, queridos, toda a tecnologia, o diabo está por trás dela, não se enganem. Se você ler o livro de Daniel, no final, bem no final lá do livro de Daniel, uma das profecias que o profeta Daniel ele deixa descrito lá é que nos últimos dias a ciência aumentaria muito. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, queridos? E nós precisamos ter cuidado, porque Satanás ele vai usar as coisas que estão sob o seu domínio, sob o seu controle, para nos roubar, para nos tirar da presença de Deus. Será que nós temos cuidado com o tempo que nós gastamos com a tecnologia, com as redes sociais, com as conversas de WhatsApp? Nós precisamos cuidar, porque a Bíblia fala que nós temos que cuidar do nosso tempo. Nosso tempo pertence ao Senhor também. E uma forma do diabo roubar parece sutil, amém? Mas ele rouba muitos na igreja do Senhor com a tecnologia. E ele vai usar outras coisas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas da vida. Tudo isso é arsenal nas mãos de Satanás para atacar os soldados de Cristo, amém? Ele também vai tentar te destruir quando você falha. Quando você erra, ele vai vir com tudo em cima de você para que você não se levante.
A Bíblia nos dá uma palavra maravilhosa, uma instrução maravilhosa, dizendo que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós erramos, Satanás ele vem tão ferozmente, ele vem com tantos ataques na mente, tantos ataques no coração, que às vezes fica difícil para o servo de Deus, para o bom soldado, se lembrar do que a Bíblia diz. Fica difícil para o bom soldado de Cristo se lembrar o que diz em 1 João, capítulo 1, onde fala que se você se arrepender e confessar os seus pecados, Deus ele continua sendo poderoso para não somente perdoar, mas para te purificar de todo pecado. Satanás ele vai contra-atacar ferozmente para que você não se lembre dessas coisas e para que você continue vivendo em condenação e não se levante. O bom soldado, quando ele é de alguma forma abatido, se ele não se levanta, ele acaba sendo sobrepujado pelo seu inimigo. Amém? Outra forma que ele vai atacar é contra suas emoções, contra a sua mente. Esse é um dos ataques mais profundos do diabo. Ele vai usar tudo que ele vê na sua vida, ele vai usar o seu passado, ele vai usar suas carências, ele vai usar as suas necessidades de alma para atacar você. Se você é uma pessoa que viveu um passado, situações de rejeição, ele vai tentar atacar na sua vida com esse mesmo tipo de sentimento. Se você viveu coisas no passado que você quer esquecer, que ficaram para trás, ele vai ainda usar essas coisas para tentar te atacar. Ele vai atacar a sua mente e as suas emoções. Amém? Por isso a palavra do Senhor fala, deixai-vos ser renovados, transformados pela renovação da sua mente. É importante nós nos lembrarmos disso, querido, porque debaixo de ataque é difícil de lembrar essas instruções. E somente o Espírito Santo pode nos sustentar num período de crise, num momento difícil. Talvez você não viva isso todos os dias, talvez não esteja vivendo agora, mas no momento de crise, você deve se lembrar como o diabo trabalha para que você possa, então, reagir. Amém? O diabo ele também vai atacar contra a sua saúde. Uma das formas de ele paralisar, muitas vezes, as nossas vidas é nos atacando na saúde. Você está buscando, está orando, está batalhando em oração e vem uma enfermidade, algo que te tira as forças. E muitas vezes é um contra-ataque do diabo para te paralisar, para te dificultar a caminhada, para dificultar o teu processo de buscar ao Senhor. De repente você começou a fazer um propósito com Deus nas madrugadas, aí começa a acontecer um monte de coisa na sua vida, enfermidades, você começou um propósito de buscar o Senhor de alguma outra forma, em jejuns, e o diabo, ele tenta atacar também com enfermidades, com dores. Então nós temos que nos lembrar disso para que nós possamos reagir. Amém, queridos? Tudo isso que nós falamos está dentro do conhecer o nosso inimigo. Amém? A segunda característica do bom soldado de Cristo ele se reveste de toda a armadura de Deus. Nenhum soldado vai para a guerra sem armas, amém? Por quê? Senão ele morre. Se um soldado vai para a guerra sem armas, ele morre. Abre a tua Bíblia, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler duas passagens que falam sobre armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10, depois 2 Coríntios 10, 3. Efésios 6, do versículo 10 em diante, diz assim: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Abre agora a tua Bíblia em 2 Coríntios 10, 3. Vai dizer assim, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Nessas duas passagens, as duas são palavras do apóstolo Paulo às igrejas. Ele fala, mais uma vez, sobre uma milícia, sobre uma luta espiritual. Ele reforça em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais, contra seres espirituais, dominadores deste mundo, amém? Mas ele fala a respeito de uma armadura. Essa passagem, queridos, ela fala de armas de defesa e armas de ataque. Quando você pensa num soldado, e quando você pensa naquele soldado antigo, né, o soldado romano, não no soldado atual, mas no soldado romano, que era a época do apóstolo Paulo, os soldados, eles tinham uma roupa para ir para a batalha. Eles usavam o capacete, o escudo, a couraça, o cinturão, sandálias, tinham uma espada. Tudo isso fazia parte da armadura de um soldado. Semelhantemente, Deus ele nos oferece também uma armadura, mas ela é uma armadura espiritual. Mas ninguém toma posse dessa armadura sem se fortalecer em Deus. A primeira coisa que o apóstolo vai dizer em Efésios é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A armadura espiritual não é uma coisa que você fala assim: agora eu vou abrir meu armário, vou pegar a armadura espiritual e vou vestir. Não é assim que funciona. Não é uma roupa física. A armadura espiritual, ela vem com o desenvolvimento do teu relacionamento com Deus. Porque se você se desenvolve um relacionamento com Deus, você busca sua força no Senhor. E se você busca sua força no Senhor, Ele te reveste dessa armadura. Mas é necessário ter armadura? Todos nós precisamos de armadura? Sim. Essa palavra vai dizer: tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Talvez hoje você esteja bem, talvez hoje você esteja vivendo um dia tranquilo, mas o apóstolo Paulo vai dizer que o dia mau, ele vem para todos nós. E o problema de muitos cristãos é porque não têm consciência de que estão numa batalha espiritual, e essa batalha ela só cessa no dia em que Cristo nos chamar para a glória, amém, queridos? Como não têm consciência de que estão numa batalha, eles relaxam, largam as suas armaduras, largam as suas armas e ficam sem defesa. E no dia do ataque, no dia mau, não estão preparados. Essa armadura, ela tem peças que trazem defesa, mas também tem peças de ataque. Quais são o ornamento de defesa? O capacete, que protege a cabeça do soldado. Hoje, nós estávamos falando o que um pouco antes dessa passagem, dessa parte, que o diabo, uma das formas dele contra-atacar é como? Na nossa mente. Então, se nós estamos revestidos do capacete da salvação, nós temos a nossa mente guardada dos ataques contra a nossa mente. O capacete, o cinto, a couraça da justiça, tudo isso vai proteger você. Mas o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus, essas serão as tuas armas de ataque. Se nossa fé está abalada, ou se você não tem
consolidação na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não habita ricamente dentro do teu coração, você não consegue se defender no dia mau. É muito importante o soldado ter não somente a roupa que o protege, mas as armas que ele pode contra-atacar. Porque se ele não contra-ataca, ele fica totalmente frágil, suscetível a todo tipo de ataque. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que Deus, Ele capacita-nos com uma armadura espiritual para esse combate. Em Coríntios, nós lemos aqui que a nossa luta ela é espiritual, mais uma vez, mas que nós temos também armas que são poderosas em Deus. E essas armas poderosas em Deus, elas têm o poder de destruir e anular fortalezas e sofismas. Muitas vezes se levantam fortalezas, talvez alguns ainda carreguem fortalezas. Fortalezas de medo, de coisas passadas, coisas antigas. Mas as armas de Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Elas são poderosas também para anular sofismas. O que são sofismas? São mentiras. Isso já foi ministrado aqui, amém? Mas muitas vezes o diabo começa a atacar os seus sentimentos, suas emoções. E aquelas coisas, elas vão se tornando verdades no seu espírito, quando na verdade são mentiras. Mas a palavra de Deus tem o poder de anular essas sofismas. Ela tem o poder de anular essas mentiras. Uma sofisma do diabo é: você está sozinho. Isso é uma sofisma. Quando você está passando por momentos de dificuldade, a primeira coisa que ele fala para você na tua alma é que você está sozinho. Você não vai ouvir aquela voz diabólica, sabe? É dentro da tua alma, é como se você estivesse pensando aquilo. Eu estou sozinho. Ele não vai dizer, você está sozinho. Ele vai falar como se fosse você falando. Você está sozinho. Você está abandonado. Ninguém se importa com você. Eu não vou conseguir. O eu não vou conseguir é muitas vezes ele dizendo para você, você não vai conseguir. Você não pode fazer isso. Então, isso são mentiras e são sofismas do diabo. Mas a palavra de Deus tem o poder para desfazer, anular essas sofismas. Amém, queridos? A terceira característica do bom soldado de Cristo é preparar a sua vida para o sofrimento. Amém? Cada soldado, ele é preparado psicologicamente para o sofrimento. Um soldado que vai para uma guerra, ele sabe que ele vai passar por sofrimento. Ele sabe que não vai ser fácil, ele sabe que não vai ser um mar de rosas. Amém? Sim ou não? O bom soldado de Cristo, ele também tem que estar preparado para o sofrimento. Será que nós temos preparado a nossa vida para isso? Porque se você não estiver preparado para o sofrimento, quando ele vier, muitos, por não estarem preparados para o sofrimento, acabam abandonando a Deus. Acabam culpando a Deus. Amém, queridos? Então nós temos que nos preparar para o sofrimento. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do 12 em diante. De uma maneira ou de outra, nós sofreremos nessa vida por seguir a Cristo também. Amém, queridos? Sofreremos perseguição, nem todos vão te aceitar. Nem todos vão aceitar a sua fé, a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. 1 Pedro 4, 12 em diante, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Queridos, muitos de nós talvez já tenham passado por esse tipo de situação, de pessoas que, como não compreendem a sua fé, te chamam de louco. Você é louca, você é fanático, você é radical. Nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Não somente para os sofrimentos que acontecem na vida, as perdas,
as situações, o dia mau, ele vem para todo mundo, mas como também para as perseguições. Se como soldados de Cristo nós temos essa consciência, quando nós vivermos então situações ruins, os dias maus, os dias de perseguição, ou os dias de perda, ou os dias de angústia, nós não vamos abandonar o Senhor, nós vamos nos lembrar que nós somos também felizes por sofrermos a causa de Jesus Cristo, por sofrermos por Jesus Cristo, ou por sofrermos os mesmos sofrimentos que Jesus Cristo, porque Jesus também foi rejeitado, Jesus também não foi compreendido, ele não foi compreendido nem pela sua própria família. No final, sua mãe e seus irmãos o seguiam, mas no início não foi assim. Por isso Jesus disse em determinado momento do seu ministério, logo no início, quando ele estava ministrando, e aí os seguidores vieram e falaram, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem ao Senhor. E antes, quando você vê essa passagem, você vai ver uma situação que eu fiquei admirada, não tinha percebido isso na palavra anteriormente, mas os irmãos e até a mesma mãe do Senhor questionavam ainda o ministério de Jesus no início. Por mais que Maria soubesse quem era Jesus, ela guardava consigo, mas passaram-se muitos anos e na vida adulta de Jesus, não foi logo de cara que o ministério de Jesus foi aceito por ela também. Algumas coisas ela não compreendia, depois passou a compreender, mas no início não. Então, queridos, nós como seguidores de Jesus Cristo, nós também vamos passar por essas situações de incompreensão. Amém? Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Um bom soldado de Jesus traz as marcas de Jesus. Paulo, ele falava de marcas no seu corpo, essas marcas eram por causa do seu sofrimento físico, por causa dos açoites, das prisões, por causa da fome que muitas vezes ele passou, muitos jejuns, os naufrágios, eram as marcas no seu corpo, mas ele não carregava só no seu corpo físico, ele também carregava na sua alma, e muitas vezes, que talvez você não tenha marcas no seu corpo, talvez você não tenha sido preso como o apóstolo Paulo, não tenha sido chicoteado ou encarcerado, e no cárcere de antigamente eles prendiam com algemas pelas mãos, pelos pés, que marcavam, que machucavam, talvez nós não tenhamos essas marcas, mas hoje os bons soldados de Cristo carregam na sua alma marcas. Por quê? Por causa do sofrimento. E porque decidiram ser bons soldados de Cristo. Porque decidiram sofrer as aflições por Cristo. Porque decidiram esperar em Cristo. Quando Pedro vai falar das aflições, ele fala, não se surpreendam, o fogo ele vai vir. Vocês vão passar por tribulações. Queridos, muitas vezes o fogo ele vem com as perseguições sim, mas muitas coisas são de caráter emocional. Se Satanás ele trabalha na mente, se ele trabalha em corações, muitas vezes você vai trazer marcas nas suas emoções, das suas batalhas, daquilo que você tem travado contra o inimigo. As perdas também elas causam marcas em nossas vidas, em nossas almas. Então, como bons soldados de Cristo, nós não temos que nos gloriar em nada, queridos, mas se uma coisa nós devemos nos gloriar é da cruz de Cristo. Nós não temos que nos vangloriar de nada, somente da cruz de Cristo. E carregar a nossa cruz é doloroso. Carregar a nossa cruz traz marcas. Cristo carregou uma cruz e foi pregado nela. E ele diz, quem quer me seguir, também tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz, que Cristo diz que nós devemos carregar, nos traz marcas. Você vai viver perdas, porque o processo de carregar a cruz de Cristo fará com que você viva renúncias. Renunciar é perder, mas é perder para ganhar.
Talvez você não ganhe agora, ganhe no futuro. Talvez você esteja ganhando em transformação em caráter e no futuro por vir, a eternidade. Mas carregar a cruz, queridos, traz marcas. Então, o bom soldado de Jesus, ele tem esta consciência e ele deve estar preparado para o sofrimento, para também trazer as marcas de Cristo. Amém? 2 Timóteo 2:3, o apóstolo Paulo vai dizer o que nós falamos no início, né? Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele estava falando com Timóteo, amém? Ele estava no fim da sua carreira, Paulo já era um senhor, já tinha vivido praticamente toda a sua carreira, já estava bem no finalzinho, e ele fala para Timóteo: suporte comigo. Parte também do sofrimento de um bom soldado de Cristo é não só suportar seus próprios sofrimentos, mas é ajudar os outros a suportar, ajudar outros a carregar, ajudar outros nessa caminhada que é tão difícil, é um caminho tão estreito, mas que leva à eternidade. Então, suportar e ajudar outros a suportar, sofrendo junto no bom combate, também faz parte dos sofrimentos. Amém, queridos? A quarta característica é confiar em Cristo e imitar o seu exemplo. Se nós sabemos que nós vamos sofrer, temos que saber que nós sofremos por alguém, e esse alguém é Cristo, mas Ele deu o exemplo também sofrendo por nós. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, amém? Nós temos a garantia de que Cristo está conosco e nós precisamos manter a nossa confiança nele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, no versículo 23, o apóstolo Pedro vai fazer uma referência a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém, queridos? E ainda em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 19, Pedro vai falar: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Cristo, ele sofria por nós, ele sofreu por nós, mas ele se entregava a quem? Ao Pai. Da mesma forma que Cristo confiou no Pai para o livrar, para o sustentar até o final, para sustentar a sua carreira. Cristo, ele sabia que tipo de morte ele enfrentaria. Cristo, ele sabia quais seriam as dores que ele suportaria. Semana passada eu li um livro que está na nossa biblioteca, que é a visão de um cientista, na verdade um estudo profundo de 20 anos, de um cientista, um pesquisador, e ele fala a respeito da cruz de Cristo. Ele vai falar cientificamente de todo o flagelo, de todas as dores e como aquilo de fato aconteceu na visão da ciência, por estudos, e é inimaginável o que Jesus Cristo sofreu na cruz. Não só na cruz, porque o sofrimento de Jesus começou antes, no Getsemane, quando ele começou a orar ao Senhor, e ali ele começou a suportar um peso enorme sobre si. A palavra do Senhor vai dizer, e talvez seja algo que você não tenha reparado, mas quando Cristo ele está lá no Getsemane, ele vai com os 3 discípulos, ele pede que esses discípulos fiquem com ele para orar. O Senhor vai dizer que a sua alma está não somente triste até a morte, mas ele também está com medo. E foi algo que eu nunca tinha visto com este olhar. Na verdade, não foi algo que esse irmão, o cientista, ele trouxe tão sobre esse versículo, mas foi algo que me chamou a atenção. Cristo, ele sentiu medo, mas o medo não o paralisou. E se você vê todo o sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, toda a dor, dores musculares e tudo aquilo que aquele flagelo, não só da cruz, mas das chicotadas, da coroa de espinhos, porque a gente acha muitas coisas erradas por causa da forma que os artistas pintam a cruz, e a cruz, na verdade, não tem nada a ver com aquela coroinha redonda, na verdade era um negócio que cobria a cabeça inteira, você imagina. Cristo sofreu absurdamente, mas ele confiou no Pai.
para que ele pudesse até o final concluir aquilo que ele veio fazer. Ele pôde, no final do seu martírio, ainda na cruz, dizer: Pai, está consumado. Ele conseguiu concluir o seu ministério aqui na terra, conseguiu consumar o seu ministério aqui na terra. Ele guardou também a sua fé em Deus. Como bons soldados de Cristo, nós precisamos imitar o exemplo de Jesus. Ele é o nosso general, ele nos garante a vitória, mas um dia ele também estava debaixo do sofrimento, queridos. Cristo também entende o que é sofrer. Ele entende o que é sofrer nas emoções, ele entende o que é ser tentado, ele entende o que são as dores no físico e na alma, ele entende o que é ser traído, ele entende o que é viver perdas, ele passou por todas essas coisas. Então nós precisamos confiar em Cristo e imitar o seu exemplo. Isso vai nos sustentar na batalha. Se nós nos lembrarmos o que Cristo sofreu por nós, você não vai se achar sofredor demais. Porque quando você está sob ataque e você fica disperso dessas verdades, diz para mim se é sim ou não, você começa a se achar sofredor demais. Estou sofrendo demais. E o diabo começa a usar isso e esse tipo de reação para te vitimar. E quando você começa a se fazer de vítima, você não sai daquele lugar. Porque quanto mais você se faz de vítima, porque você está passando por um sofrimento ou por uma situação de ataque, mais vítima você é. Mas quando nós nos lembramos do que Cristo sofreu por nós e imitamos o seu exemplo, nós conseguimos levantar a cabeça e respirar. Na cruz, Cristo teve que soerguer o corpo muitas vezes para tomar ar. Porque o sofrimento da cruz fazia com que muitas câimbras simultâneas acontecessem em todo o corpo. Isso trazia asfixia. E isso matava aquele que estava na cruz. Então, para conseguir respirar, eles tinham que erguer o corpo. Se nós não nos lembrarmos do sofrimento de Jesus, nós não vamos conseguir nos erguer quando nós estivermos sendo atacados pelo diabo. E muitas vezes os ataques do maligno são ferozes, queridos. Lembre-se do sofrimento de Jesus. Um fato que é interessante é que esse cientista fala que a morte na cruz, na verdade, tudo que acontece ali, no final leva à morte por asfixia. Por quê? Porque esse processo de câimbras, ele fica tão forte que os músculos que são responsáveis pela respiração, eles não funcionam. Por isso eles tentavam se erguer. E quando ele não morria, por isso eles quebravam então a perna para que ele não conseguisse se erguer mais e morria asfixiado. Veja a força de Jesus. Ele já tinha sofrido durante um dia inteiro e a noite anterior. E eu creio, queridos, de todo o meu coração que Cristo não morreu asfixiado. Cristo entregou o seu espírito. A Bíblia diz que Cristo entregou o seu espírito. Então ele suspirou, gritou, bradou, está consumado. A Bíblia fala que ele entregou o seu espírito. A lei antiga fala a respeito de sacrifícios, e sacrifícios por estrangulamento, por asfixia, não eram aceitáveis. Sim ou não? Vocês lembram disso? Então Cristo não podia morrer sufocado. Ele sofreu até para dar o último suspiro. Mas eu creio que o nosso Senhor não morreu asfixiado. Ele sofreu até onde ele deveria sofrer e entregou o seu espírito. Se nós fizermos esse exercício de nos lembrarmos do sofrimento de Jesus e tudo aquilo que ele fez por nós, nós vamos ser mais vitoriosos em nossas batalhas. Nós não entraremos nessa manipulação do diabo de nos tornar vítimas de situações, mas nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Jesus, ele encomendava a sua alma ao Senhor, e assim, da mesma forma, nós devemos fazer. A última e quinta característica é manter o foco na vitória. Nenhum soldado vai para uma batalha para perder. Todo soldado vai para uma batalha para ganhar. Você não vê nenhum filme de guerra de soldado que vai para a batalha já falando que perdeu a guerra. Não, todo mundo vai achando que vai vencer, amém?
Então, como soldados de Cristo, nós temos que manter o nosso foco na vitória. Esse alvo nos mantém otimistas na batalha, amém? Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 4, no versículo 16. Eu vou ler na versão a transformadora. A nova versão transformadora diz assim: por isso, nunca desistimos. Eu gosto dessa parte. Por isso, nunca desistimos. Às vezes você fica desanimado, sim ou não? Às vezes você fica cansado. Mas nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O apóstolo Paulo, ele está nos dando um segredo. Tudo aquilo que nós sempre ouvimos sobre não põe os seus olhos na dificuldade, é isso que ele está dizendo. Se você coloca os teus olhos na situação, na dificuldade, nas angústias que você está vivendo, facilmente a eternidade, ela vai ser uma paisagem bem borrada. Você vai quase não conseguir enxergar mais. É necessário nós sermos avivados na nossa visão, nos olhares do nosso coração para a eternidade. Porque se nós estivermos com o nosso olhar fixos neste tempo difícil de angústias e de tribulação, porque a vida não é fácil para ninguém, sim ou não? É difícil para o jovem, é difícil para o casal, é difícil para a viúva, é difícil para todos nós, mas se nosso olhar estiver nas dificuldades, neste tempo chamado hoje, que é passageiro, nós não conseguiremos enxergar com clareza a eternidade. E Paulo está dizendo o seguinte: querido, o que você está vivendo, ainda que seja difícil, ainda que você sofra, ainda que você se sinta angustiado algumas vezes, nem se compara com a glória que você vai viver na eternidade. Por mais que você viva 80 anos, 90 anos, é muito, sim ou não? Viver nesse mundo mais 10 eu já acho muito difícil. Mas quando você pensa na eternidade, você está falando de trilhões e trilhões e trilhões de anos e ainda não é eternidade. Então viver 80 anos, ou talvez você esteja na sua flor da idade, nos seus 23, 24 anos, nos 28 anos, nos 30 anos, é flor da idade ainda. Mas está cansado já de batalhar. Deus, eu estou tão cansado. Não é assim que a gente fala às vezes? Ai, Deus, eu estou cansado. Deus, Maranata. Às vezes a nossa oração já, do dia é assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É porque a gente está cansado de lutar. Mas se a tua visão estiver não no teu presente momentâneo, mas naquilo que o Senhor fala que é a eternidade, o que você está vivendo hoje vai se tornar leve. O que Paulo fala é que não que ele está desconsiderando as nossas tribulações, porque ele era um homem de dores também. Ele sabia o que era sofrer, mas como ele tinha uma visão muito aguçada para a eternidade, ele considerava os seus açoites, ele considerava as suas prisões, ele considerava os seus muitos jejuns, os períodos que ele passou necessidade como leves. Por quê? Porque ele não olhava para o seu sofrimento ou para a sua angústia, mas ele olhava para a eternidade. E ele ainda conseguia enxergar que esses sofrimentos trariam para ele o quê? Um peso de glória. Então, quando estiver muito difícil, e eu faço esse exercício ainda muitas vezes, procuro me lembrar desta palavra. Nossas aflições, elas estão trazendo para nós um peso de glória. A palavra fala, queridos, sobre não somente viver na eternidade com Deus, mas fala sobre galardão também que Deus dará aos vencedores. Nós nem imaginamos, nossos olhos não viram e os ouvidos não ouviram a
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós estivermos lá, ter passado por essa terra, terá sido só um momento. Quando você estiver 3.000 anos já na eternidade, esse sofrimento que você está passando hoje vai ser só uma lembrança. Sim ou não? Hoje a gente chora, não chora? Quem está chorando aqui ultimamente? Choro bastante. Você está chorando? Jovens, vocês estão chorando? Tem jovens aqui que estão chorando. Estão vivendo as dificuldades deste mundo. Mas pense que na eternidade isso serão somente lembranças de uma batalha que você venceu. Amém? Nos trará peso de glória. Paulo vai dizer assim para Timóteo: combata o combate da fé, tome posse da vida eterna. A vida eterna é o nosso alvo, é o nosso prêmio. Amém, queridos? Só os vitoriosos conquistarão a vida eterna. E 1 Pedro 5,10, que foi uma passagem que nós lemos também na última ministração, fala: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, lembram disso? O por um pouco tem dois aspectos, mas no aspecto que nós queremos ressaltar essa noite é: pelo pouco tempo que nós vivemos nessa terra, será pouco quando nós estivermos na eternidade, porque Ele mesmo nos aperfeiçoará, firmará, fortificará e nos fundamentará. Nós seremos completamente transformados à imagem de Jesus Cristo. Receberemos corpos imortais. Imagina que é isso. Ser totalmente vestido de glória. Andar em ruas de ouro. Tomar da água do rio da vida. Todos os dias olhar a face do seu amado. Daquele que você mais amou durante toda a sua peregrinação nessa terra. Ouvir o coral dos anjos. Ver os entes queridos que já se foram. E ter comunhão com eles mais uma vez. Isso nem se compara às dificuldades que nós vivemos nessa vida, amém? O fim das lutas. No fim, não haverá mais guerra, nem necessidade de soldados, nem a necessidade de lutar. Isaías 9:5 também trouxe na versão transformadora, porque eu gostei da forma que eles traduziram essa passagem de uma forma bem clara. Diz assim, Isaías 9:5: as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Haverá um tempo em que não haverá mais necessidade de lutar. Nós descansaremos dessa luta. Os nossos uniformes, as nossas armaduras manchadas de sangue da batalha não vão servir mais para nada. Nós seremos vestidos de glória. Amém, queridos? Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, não desfaleça agora. Não é tempo para desfalecer. Não é tempo para desistir. Não é tempo para olhar para trás. Se você não desfalecer ao seu tempo, você vai ceifar. E a ceifa aqui é de vida eterna, amém? Apocalipse 21, quero que você abra essa passagem, a última dessa noite. Essa passagem é uma das que eu mais amo. Ela é estimada por mim. Ela me sustenta muitas vezes. E eu espero que sustente a você também até o fim, amém? Apocalipse 21, versículo 3. Nós vamos ler o versículo do 3 ao 5 e depois o 7. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, queridos? Por causa do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos adotados como filhos. Ainda carregamos uma filiação por adoção. Mas nesse tempo, quando essa velha ordem tiver passado, quando esse sistema de coisas tiver passado, quando Cristo estabeleceu o seu reino, nós não seremos mais filhos adotivos. Nós seremos totalmente aperfeiçoados. Ele nos chama de seus filhos, não mais adotados. Nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai sentir dor. Nunca mais você vai ter medo. Nunca mais você vai ter angústias. Nunca mais você vai sentir cansaço físico. Nunca mais você vai ficar doente. Nunca mais você vai ter que chorar pela perda de alguém que foi embora. Nunca mais você vai se sentir rejeitado. Nunca mais. Nunca mais. Você entende o que é isso? Esse é o fim. Isso é o que aguarda os bons soldados de Cristo. E nós precisamos manter viva a memória daquilo que nos traz esperança. Hoje é um tempo de luta, um tempo de batalha, um tempo de travarmos guerras pessoais e sermos escudeiros uns dos outros. Roupas manchadas de sangue da batalha. Mas, naquele grande dia, Deus, Ele vai fazer morada no nosso meio. Nunca mais haverá trevas. Nunca mais escuridão. A luz será o próprio Deus. Ele pessoalmente vai enxugar as tuas lágrimas. Eu creio que a gente ainda vai derramar lágrimas lá, mas não mais de tristeza. Lágrimas de alegria. Lágrimas daqueles que são e sentirão aquele sentimento glorioso de ser vitorioso. Você vai chorar sim por se lembrar as coisas que você viveu aqui e por ter sido tão graciosamente sustentado até o fim pelo Senhor. Você vai chorar de gratidão. Deus enxugará nossas lágrimas. Ele não vai enxugar as lágrimas de tristeza, mas Ele vai vir receber as nossas lágrimas de gratidão, eu creio, queridos. Porque só os vencedores saberão o preço que pagaram para ser vencedores. Só os vencedores carregaram a cruz até o fim. Só os vencedores apresentarão nas suas almas e até nos seus corpos as marcas de Cristo. Quantos já não foram martirizados por amor de Jesus? Queridos, mas essa esperança, ela tem que sustentar o meu e o teu coração até o fim. Se isso ficar embaçado, se você não conseguir ver isso com clareza, você pode sucumbir no meio da caminhada. Satanás, ele vai se demonstrar poderoso demais. Mas como uma pintura, a visão da eternidade, ela tem que ser clara e tem que ter cores para mim e para você. Nós temos que olhar para as promessas de Deus, para as promessas a respeito da eternidade, como algo colorido. Se isso não brilha mais, se você não vê isso com tanta clareza e com tantas cores e com tanta admiração mais, é tempo de ser renovado. É tempo de buscar restauração.
Os soldados na batalha, eles são feridos e precisam de bálsamo, precisam ser curados, precisam ser restaurados. Então, é tempo de buscarmos essa restauração no Senhor. É tempo de darmos as mãos, ajudarmos uns aos outros na batalha. Porque ninguém vence batalha sozinho, sim ou não? Soldado nenhum vence uma batalha sozinho. Eu lembro que há muito tempo atrás, talvez os jovens não conheçam esse filme, mas se não conhecem, é bom ver. Um filme chamado O Resgate do Soldado, acho que é Brian, como é que é o nome, Flávio? Ryan, Ryan, não sei se foi agora. Esse filme, ele é um filme de guerra, mas fala a respeito do resgate de um único soldado, e uma equipe deu a vida por esse soldado. É tempo de nós batalharmos a nossa batalha espiritual da mesma forma, como equipe, como grupo, ter a disposição de dar a vida. E o objetivo era resgatá-lo para levar para a mãe, porque ela já tinha perdido outros filhos na guerra, aquele era o único filho que restava. O final da história, ele consegue ser resgatado, ele volta para sua casa, mas quase toda aquela equipe morre. Se não morre toda, não vou me lembrar porque faz muito tempo. Mas é tempo de nós ajudarmos uns aos outros dessa forma. É tempo de nós olharmos não somente para as nossas lutas, mas para também nos soerguermos e olharmos para a dificuldade dos que estão ao nosso redor, e orarmos e ajudarmos e termos também uma palavra de consolo para aqueles que estão sofrendo as mesmas aflições que nós. É tempo, queridos, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque você sofreu uma sofisma ontem, você venceu, você vai continuar sofrendo ataques e investidas. Essa é a má notícia. Até o fim da nossa carreira, a gente vai sofrer ataques e contra-ataques. Na canção que nós cantamos no domingo, a última canção falava sobre, acho que foi uma das últimas canções, falava sobre isso. O que vem para ferir o valente de Deus, o soldado de Deus, em meio às suas guerras? O que quando vem sobre a sua vida, te enfraquece tanto ao ponto de repente fazer você até desejar olhar para trás? E aquela canção é o retrato da vida de muita gente. Cansaço, desânimo, contra-ataque do mal, logo depois de obter uma vitória. Quantas vezes é assim que acontece? Você fica super feliz, Deus te deu uma vitória, o diabo lhe reúne todas as suas forças e ele vem com um contra-ataque. Desgaste. Desgaste por quê? Porque você luta todos os dias, mata um leão por dia, às vezes você está tão cansado. Isso muitas vezes traz o desânimo, abate o espírito, perdas, traições, quebras de aliança, todas essas coisas são contra-ataques do mal. Mas em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E essa mensagem hoje, querido, é para você, meu irmão, minha irmã, que tem combatido o bom combate, que tem lutado esse combate. Não desista, não desanime. Você pode ficar cansado muitas vezes, mas não desista nunca. Porque a nossa herança, o nosso prêmio, aquilo que está preparado para os vencedores, é muito mais glorioso do que qualquer coisa que nós possamos obter aqui nessa vida. É muito maior do que qualquer aflição e qualquer dano que talvez você tenha que viver para sofrer as aflições de Cristo. Que no final da nossa carreira, nós possamos dizer igual Paulo, ele diz em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém, queridos? Que cada um de nós viva uma vida vitoriosa. Amém? Para que no final nós tenhamos essa mesma convicção de que a nós
está guardada a coroa da justiça. Amém, queridos?